Bom, boa tarde a todos. Eu quero, inicialmente, agradecer a primeira Câmara, na pessoa da coordenadora, a doutora Maria Iraneide. E, antes de tratar do tema propriamente dito, eu quero dizer que eu tenho o mesmo entendimento que o Robalinho, relacionada aos esclarecimentos que todos nós precisamos ter em relação a... Não estou conseguindo abrir aqui. Em relação à previdência complementar, à migração ou não migração. O Robalinho pontuou bem que quem entrou depois de 2014, efetivamente não tem opção. Agora, nós temos opção. E como foi reaberto esse prazo em 2016, e talvez haja uma nova reabertura, porque quando abriram esse prazo em 2016, é porque estava em pauta a reforma da Previdência Social. Como não foi objeto ainda da emenda, não foi objeto de votação, provavelmente vai se encerrar esse prazo de 2 anos sem que tenha sido votado, talvez, mas eu acho que a gente não pode contar com essa probabilidade e, por isso, esses esclarecimentos eles vêm em boa hora, porque ainda nós temos 2 meses para definir se vamos migrar ou não vamos migrar. Quando o membro focalizador, que, no caso, eu e a doutora Cristiana do Paraná, que está aqui presente também, fizemos essa proposta para a Câmara, o fizemos porque muitos servidores e muitos procuradores ligavam, procuravam dizer, vale a pena migrar ou não vale a pena migrar. Essa é uma decisão, a migração ou não migração é uma decisão, como dizia o Robalinho, de cunho estritamente pessoal, porque nós podemos ter esclarecimentos, mas certamente a migração tem pontos positivos e a não migração tem pontos negativos. Então, nós temos que conhecer os pontos positivos e os pontos negativos. Eu acabei falando a mesma coisa, mas tem pontos positivos e negativos no migrar e no não migrar. E apenas com esclarecimento nós podemos tomar uma decisão de vida. Como disse o Robalinho, a lei fala em retratabilidade dessa opção e, por isso, esses esclarecimentos, eu quero, na pessoa da Maria Iraneide, agradecer essa recepção que a primeira Câmara teve de não só transmitir esses esclarecimentos aos que estão aqui presentes, mas a cada membro, cada servidor, na sua mesa de trabalho, está tendo a oportunidade de receber esses esclarecimentos, essas informações. Então, quero agradecer as 2 associações, a Associação dos Servidores, a Associação dos Procuradores, os palestrantes, o Chediak, o Edmilson, o Tenório, que fez todo esse estudo, toda essa discussão, para que nós possamos contribuir aí para a decisão pessoal de cada um. A minha fala vai ser 10 minutos, eu quero que, assim, vou tentar ser bastante breve, porque apenas para localizar a previdência complementar no contexto da proteção previdenciária. Porque nós temos que saber o objetivo da previdência complementar e como ela está localizada, contextualizada na Constituição, para nós entendermos depois, os que vão me seguir, vão falar especificamente da FUNPRESP-JUDE, que seria a nossa, mas eu quero chegar lá. Vou falar da Constituição e como nós chegamos lá. E assim vocês terão o contexto todo para, talvez, contribuir aí para os esclarecimentos. A Previdência Social, a Previdência Social, ela está contextualizada, por sua vez, dentro de um sistema mais amplo de proteção social, que a Constituição chamou de Seguridade Social. Então, o conceito de Seguridade Social é um conceito mais amplo de proteção, por quê? Porque abrange, além da Previdência, que é objeto da nossa discussão nessa tarde, ainda abrange a saúde e assistência social. A assistência social é para proteger os desamparados. A saúde, a Constituição universalizou, nós todos
que temos um pouquinho mais de idade, sabemos que antes a saúde pública era dirigida para os trabalhadores e seus dependentes. Com a Constituição de 88, nós tivemos a universalização da saúde. E a Previdência Social manteve-se como a ideia que era anterior à Constituição de 88, porque a Previdência Social, desde que foi instituída no Brasil, em 1923, sempre teve por objetivo substituir rendimentos do trabalho. Por isso que a gente diz no meio acadêmico que a Previdência Social ela é uma proteção profissional contributiva. Por quê? Porque ela é dirigida ao trabalhador, que contribui durante a sua vida laboral, e depois a prestação é uma substituição do rendimento do trabalho. A Previdência, por sua vez, ela se divide em obrigatória e complementar. A Previdência obrigatória, o próprio nome diz, eu não tenho opção. Nós estamos aqui falando de aderir ou não, quer dizer, é uma faculdade. E porque nós estamos diante da previdência facultativa, da previdência complementar. Só que nós temos uma parte que não tem esta faculdade. É o que nós chamamos de previdência obrigatória. A previdência obrigatória, no sistema constitucional brasileiro, se divide em regime geral de previdência social, que está aqui, que está previsto no artigo 201 da Constituição, e tem por objetivo proteger todos os trabalhadores, menos os servidores públicos titulares de cargos efetivos. Todos os trabalhadores, porque, por exemplo, se eu estudo ordenamento de outros países, eu tenho vários regimes diferenciados. No Brasil, nós temos o regime geral de previdência social. O outro regime obrigatório é o regime dos servidores públicos. Está previsto no artigo 40 da Constituição, e da mesma forma que o regime geral, ele tem como base a concessão de prestações que substituam o rendimento do trabalho, quando diante de incapacidade real presumida. Então, esta proteção, ela, como eu disse antes, ela é profissional contributiva, porque eu tenho que exercer uma atividade para ser segurado obrigatório e eu tenho que contribuir para isso. E o regime geral, que é o artigo 201, ele tem um teto de proteção. Tinha, inclusive, até 2003, ele tinha, isso se aplicava só ao regime geral de previdência social. O regime dos servidores não tinha esse teto e a prestação correspondia à última remuneração. Então, nós não tínhamos um teto de proteção. Os trabalhadores vinculados ao regime geral e que auferiam rendimentos do trabalho superiores ao teto de proteção, que hoje é 5.600 e poucos reais, caso eles tivessem uma remuneração, por exemplo, de 10 mil reais, o regime obrigatório não garantia aquilo que eu falava antes, que é a substituição dos rendimentos do trabalho. Se eu vivo com 10 mil reais, quando eu estou diante de incapacidade, e a Previdência vai ter esse objetivo de garantir o meu nível de vida. Só que se a Previdência obrigatória garantia até um teto de proteção, ou garante um teto de proteção, como eu faço para ter efetivamente a manutenção do meu nível de vida garantido por meio da proteção previdenciária? Daí nós temos a previdência complementar. Diferente do regime geral, diferente do regime dos servidores, a previdência complementar ela tem como característica a facultatividade. Eu vou aderir ou não, porque há um pressuposto que o Estado vai interferir até um determinado valor. O restante, a pessoa define se vai fazer uma economia para o futuro ou não. A previdência complementar, ela estava inicialmente pensada exatamente para os trabalhadores da iniciativa privada que teriam rendimentos do trabalho superiores ao teto. Em 98, a primeira grande reforma da Previdência, eu não posso dizer que foi a primeira, porque a primeira mesmo foi em 93, quando obrigou nós servidores a contribuir para as nossas aposentadorias. Nós hoje fizemos muitas críticas aos militares que não contribuem para as suas reformas, mas até 93 nós não contribuímos para a aposentadoria, nós contribuímos só para a
a aposentadoria e os demais benefícios, não para as pensões. Em 93 veio com a emenda 3. Mas a reforma de 98, que é a emenda 20, ela disse que os entes federativos poderiam adotar o mesmo teto de proteção social que o regime geral detinha. E a emenda... não aconteceu nada. Tinha a previsão da adoção de a criação de uma lei complementar, e essa lei complementar nunca foi criada. Em 2003, a nova reforma, que foi a emenda 41 de 2003, retirou a necessidade da adoção, da criação de uma lei complementar que regulamentasse a previdência complementar no âmbito do serviço público e dispôs que o chefe do executivo de cada um dos entes federativos poderia encaminhar um projeto de lei para criar a previdência complementar no serviço público, ou seja, facilitou a criação. E no âmbito federal foi encaminhado um projeto de lei. Esse projeto de lei ficou parado no Congresso Nacional, até que em 2012 foi publicada a lei que adotou, a Lei 12.618 de 2012, a lei que disse: está criada a previdência complementar no âmbito do serviço público da União. Porque quando eu falava que a Constituição permitia, ela permite isso nos parágrafos 14, 15 e 16 do artigo 40, que é o artigo que traz as regras do regime dos servidores públicos, e dizia, vocês podem observar, o parágrafo 14 diz que os entes federativos podem adotar o mesmo teto de proteção. É uma faculdade. E aí o que fez a União? Encaminhou um projeto de lei exercendo essa faculdade. E o que diz a Constituição? Se pode adotar o mesmo teto, que é 5.645, se criada a previdência complementar para os servidores públicos do seu respectivo ente. A União fez isso, o Estado de São Paulo acabou instituindo primeiro, porque como houve uma discussão no Congresso no último período e atrasou a aprovação dessa lei, houve inclusive um movimento dos servidores públicos contra a instituição, aí o que aconteceu? O Estado de São Paulo acabou aprovando antes a lei que instituía o mesmo teto de proteção. Inclusive a Constituição diz que os servidores, podem observar aí, os servidores no parágrafo 16, que já estavam no sistema antes da criação, não antes da emenda 41, mas antes de 2012, e nem é antes da lei que criou, mas antes da efetiva criação. Por quê? Porque veio a lei que disse que iria ser criado previdência complementar, diz que iriam ser criados 3, uma no âmbito do Executivo, uma no âmbito do Legislativo, que abrangeria o Tribunal de Contas da União, e outra no âmbito do Judiciário. O Ministério Público acabou, num primeiro momento, ele estava vinculado no projeto ao Executivo, teve um grande trabalho, inclusive uma comissão que a Associação Nacional dos Procuradores da República participou dessa discussão no Supremo Tribunal Federal, e durante essa tramitação acabou que o Ministério Público não ficou vinculado ao Executivo, ficou assim no limbo e depois ficou atrelada ao Funpresp-Jude. Então, o Edmilson está aqui, ele acompanhou todas essas discussões na época, inclusive no âmbito do Ministério Público, depois da lei, foi instituída uma comissão para justamente, porque o que acontece na Previdência Complementar? Então, nós temos a Previdência Obrigatória, eu estou encerrando, que ela é obrigatória, que até 5 mil e pouco, eu não tenho essa opção de aderir ou não, e aí eu tenho a Previdência Complementar, que foi instituída em 2012, mas que no âmbito do Ministério Público no âmbito do Ministério Público e do Poder Judiciário, nós tivemos o Judiciário e o Ministério Público, o plano específico foi criado em outubro, enquanto que o plano do Executivo em maio de 2013.
Aqueles servidores que ingressaram depois desse respectivo, depois de outubro de 2013, eles não têm opção. Eles obrigatoriamente vão contribuir até o teto, que é 5.645. Os demais, nos valores que excederem esses 5.600, obrigatoriamente eles estão fora da proteção. Fora da proteção significa que eles aderem ou não à Previdência Complementar. No início, a lei dizia que iria ter um termo de adesão. Como essa adesão foi bastante baixa, houve uma mudança na lei e diz que ele está automaticamente no plano e a pessoa tem que sair fora. Inclusive, tem algumas pessoas que criticam isso, que previdência facultativa é essa, que eu estou dentro da Previdência Complementar e eu tenho que fazer uma opção para sair. Mas isso é uma outra discussão, não é esse o objetivo. Por quê? Porque nós que estamos aqui, nós não vamos discutir a previdência complementar em si, mas vou discutir o parágrafo. O objetivo dessa tarde é nós discutirmos o conteúdo do parágrafo 16 do artigo 40. Aqueles que já estavam em 2013, quando veio a Previdência Complementar, porque teve a lei que instituiu, depois teve uma resolução que instituiu no âmbito do Judiciário e do Ministério Público a Previdência Complementar, e depois nós tivemos que criar os planos de benefício. Porque é diferente, por exemplo, se eu quero saber quanto é a minha aposentadoria, hoje, eu vou lá na Constituição, eu sei as regras, sei como vai ser e tudo. Na Previdência Complementar não é assim. Na Previdência Complementar, os benefícios estão estipulados no regulamento do plano de benefício. E teve uma comissão no âmbito do Ministério Público Federal, foi presidida pela doutora Maria Caetana, inclusive o Edmilson fez parte, justamente com o objetivo de que benefícios nós queremos ter no âmbito da Previdência Complementar. Então, eu gostaria agora, terminando, dizer que exatamente esta parte que excede 5.645, agora era 500 até o início do ano, agora é 5.645, se eu vou ficar na Previdência no sistema anterior. E o Robalinho falava, eu tenho aqueles que vão se aposentar com integralidade, eu tenho aqueles que vão se aposentar pela média, que ingressaram entre 2003 até 2013, e eu tenho aqueles que obrigatoriamente estão no teto da Previdência. Eles estão no teto na Previdência obrigatória. Agora, se aderirem ou não à Previdência Complementar, eles vão ter a complementação. E diferente da outra aposentadoria, que a gente sabe que vai ser um valor X, a Previdência Complementar ela tem uma característica, que a característica é a capitalização. Claro que nós vamos ter aqui, o Edmilson deve falar um pouco sobre isso, que nos benefícios de risco nós temos um sistema misto, mas os benefícios não de risco, aposentadoria, nós temos um sistema por capitalização, enquanto os sistemas obrigatórios, tanto o regime geral quanto o regime dos servidores, é aquilo que nós chamamos de sistema de repartição simples. Então, é uma outra lógica e é exatamente isso que nós vamos discutir essa tarde, ver as vantagens e desvantagens de nós permanecermos onde estamos, com aposentadoria integral ou aposentadoria pela média, e irmos para a Previdência Complementar, sairmos dessa obrigatoriedade de pagar contribuição até o limite dos nossos vencimentos. Então, se eu ganho R$10.000 como analista, hoje eu estou recolhendo 11% de R$10.000. Eu posso optar, se eu entrei antes de 2013, de outubro de 2013, eu posso optar em contribuir até 5.645 e aderir ou não à FUNPRESP. Então, por exemplo, nós vamos ter aqui posições dizendo que vale a pena, que não vale a pena. E eu termino dizendo o seguinte, enquanto a nossa contribuição hoje é 11%, e a contribuição da União sobre o que nós recebemos é 22%, na Previdência Complementar, quem aderir, o máximo que eu posso contribuir, o máximo que a União vai contribuir é 8,5%. Então, se eu contribuir com 8,5%, a União vai contribuir com o mesmo percentual. Vocês veem que na obrigatória é 11,22, então é 1 por 2.
Na Previdência Complementar é 1 por 1. Então, se eu contribuir, que tem duas opções, 7,5 ou 8,5. Se eu contribuir com 8,5, a União vai contribuir com 8,5. E aí nós vamos ter um sistema de capitalização, todas regras que se diferenciam das regras que nós estamos acostumados. Nós, servidores mais antigos, nós tínhamos em mente uma previdência social. Agora nós estamos num cenário novo. Este cenário novo exige o quê? Esclarecimento, para que o esclarecimento nos permita tomarmos uma decisão para a nossa vida futura, para a nossa vida quando estivermos diante de incapacidade real presumida. Eu quero mais uma vez agradecer, Maria Iraneide, e dizer da minha felicidade do acolhimento da primeira Câmara em trazer essa discussão. Eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui, elas vão sair mais confiante numa decisão ou noutra. Vou aderir, vou continuar. Se eu aderir, tem essa vantagem ou aquela vantagem. Ou se eu não aderir, mas eu sair do sistema, vale a pena fazer ou não uma poupança individual, uma poupança privada, não privada no sentido, mas eu mesmo. Não, eu vou comprar casas, vou alugar, vou adotar outros mecanismos de poupança que não a Previdência Social. Então, por isso, a primeira Câmara, no meu entendimento, está de parabéns por acolher essa proposta e eu espero que todos nós aproveitemos nessa tarde. Obrigada. Obrigada, Zélia.